Todos nós sabemos que o planeta Terra está sob diversas ameaças, sendo poluição, destruição da camada de ozônio, esgotamento dos recursos naturais, extinção das espécies e muitos outros problemas. Esses danos são causados devido ao avanço e desenvolvimento da espécie humana sem visar os limites oferecidos pelo ambiente. E toda vez que alguma espécie ela se desenvolve, cresce demais em um determinado local, o equilíbrio natural ele é quebrado. E isso causa diversos prejuízos ao meio ambiente. É claro que no nosso caso, isso é muito além do que de qualquer outro animal, pois existem Homo sapiens em todas as áreas habitáveis do planeta. Para vocês terem uma noção, os impactos causados pela nossa espécie estão sendo comparados com os grandes desastres da história geológica da Terra. E a indústria, a principal responsável pelos problemas ambientais da atualidade, tem ganhado um desenvolvimento incrível nas últimas décadas. E esse problema tem aumentado, pois aumentou a extração de material para a produção e os resíduos são jogados no ambiente. E é esse o tema do nosso documentário, o impacto da espécie humana sobre a natureza, um tema de fundamental importância, pois a consequência do que estamos fazendo com o meio ambiente hoje é deixar para os nossos descendentes um planeta quase que inabitável. Um dos principais e mais preocupantes tipos de poluição é a poluição atmosférica. Essa é causada pela emissão de gases e partículas poluentes na atmosfera, sendo suas principais fontes emissoras os veículos, as indústrias, a incineração do lixo doméstico, queimadas, entre muitos outros. Os poluentes são formados basicamente por monóxido de carbono, óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos e partículas. Um dos principais e mais perigosos é o monóxido de carbono, emitido principalmente por motores a combustão. Esse gás é incolor, inodoro e extremamente perigoso quando inalado, pois se combina e destrói irreversivelmente a hemoglobina do sangue, inutilizando-a. Em casos mais extremos, a pessoa intoxicada por esse gás morre por asfixia. Outros óxidos poluentes são o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, emitidos pela atividade industrial. Esses podem causar problemas respiratórios como bronquite, asma e efezemas pulmonares. O dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio podem reagir com o vapor d'água da atmosfera, formando o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, respectivamente, que se diluem na água das nuvens e precipitam com elas as chamadas chuvas ácidas, que por sua vez causam danos à vegetação, além de construções e monumentos. A parte mais sólida da poluição é formada pelas partículas em suspensão no ar, produzidas principalmente pelo desgaste de pneus e freios de automóveis. O amianto e a sílica, principais componentes dessas partículas, são a causa comprovada de diversos tipos de doenças pulmonares e câncer. Bom, vamos conversar agora com o especialista em poluição ambiental, professor Renan. Renan, o que é e como se dá a inversão térmica? Bom, para a gente entender o que é inversão térmica, primeiro a gente tem que entender todo o processo. Bom, como todos sabem, a superfície terrestre emite calor. Então, consequentemente, as camadas mais baixas da atmosfera são mais quentes do que as camadas mais altas. Bom, como o ar quente é menos denso que o ar frio, ele tende a subir, carregando consigo toda a poluição que é emitida pelas cidades. Esse processo de intercalação do ar quente e o ar frio nas camadas mais baixas é chamado de convecção. Bom, agora que a gente sabe o que é a convecção, nós podemos entender como acontece e o que é a inversão térmica. Bom, no inverno, como todos sabem, a temperatura cai. Consequentemente, a temperatura do solo também cai. Então, as camadas mais baixas da atmosfera, elas se tornam mais frias do que as superiores. Então, esse ar que está embaixo não irá subir. Consequentemente, a poluição emitida pelas cidades irá permanecer nas camadas mais baixas e isso poderá provocar irritações nas mucosas nasais e algumas outras alergias. E esse processo de inversão de temperatura, onde a temperatura das camadas mais baixas da atmosfera é mais fria
a poluição não é dispersada para as outras camadas, é chamada de inversão térmica. Bom, professor Renan, e como se dá o efeito estufa? Bom, uma parte da radiação emitida pelo Sol é emitida pelas nuvens e pela Terra. Outra parte é absorvida pelo solo e revertida em calor, que mantém o nosso planeta aquecido durante milhares de anos. Bom, esse processo se dá pelos gases CO2, gás carbônico, CH4, metano e NO2, que é dióxido de nitrogênio. Esses três gases têm a propriedade de absorver o calor e eles permanecem em várias camadas da atmosfera. Bom, esse é o efeito estufa. Professor Renan, por que se dá esse aumento no efeito estufa? Bom, o aumento do efeito estufa é devido à emissão de gases, desses três gases em excesso. Após a Revolução Industrial, o ser humano começou a produzir mais e, consequentemente, produzir mais desses gases. Consequentemente, mais desses gases estão nas camadas atmosféricas, estão absorvendo mais calor terrestre e mais calor do Sol. Com isso, a temperatura do planeta aumenta drasticamente e isso pode prejudicar em vários sentidos. Como vemos nos dias de hoje, há risco de derreter geleiras e essas geleiras podem alagar algumas florestas. Consequentemente, essa floresta entrará em degradação e liberar mais CO2, mais gás carbônico. Isso agravará gradativamente mais o aumento do efeito estufa. O ozônio existente na camada mais alta da superfície tem o dever de protegê-la dos raios ultravioletas. Já o ozônio emitido na superfície terrestre por veículos motorizados é considerado um poluente, pois é prejudicial à saúde humana, pois causa irritações nos olhos e problemas cardíacos. Para amenizar este problema, existe o protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto foi uma medida encontrada pela ONU juntamente com outros países para diminuir os efeitos causados do aquecimento global, onde os países desenvolvidos, conhecidos como primeiro anexo, devem diminuir em 5% a quantidade de poluição dos níveis de 1990. Já os países em desenvolvimento não são obrigados a participarem, mas deveriam, pois poluem tanto quanto os outros. Há uma estimativa de que, há alguns poucos anos, a China, um país em desenvolvimento, polua tanto ou mais que os Estados Unidos. E este corresponde a 25% da poluição mundial, e não assinaram ao protocolo, pois, segundo eles, estão em busca de meios alternativos para solucionar esses problemas. A postura dos Estados Unidos se mostrou a mesma desde a primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, de que não eram a favor do protocolo de Kyoto. E o fracasso da segunda conferência, em 2002, foi atribuído à timidez de outros países de irem contra as medidas norte-americanas